que deixou de ser um liberaloide e que estava reconsiderando suas posições sociopolíticas e referendou dois rapazes, um intelectual e um escritor já falecido, que eram mais ou menos stalinistas, assim, flertavam com o stalinismo ou passavam um certo pano. Você já disse em declarações passadas, inclusive junto com o Caetano, que você estava, inclusive, disposto a aceitar uma aventura de colocar algum tipo de princípio socialista no Brasil. Você já falou em controle social do Estado, e a gente vê experiências desastrosas recentes, né? Como a própria Venezuela, como a própria Argentina. Essa experiência socialistoide não tem dado muito certo. Eu queria saber, a pergunta é muito simples, qual é a sua visão do tamanho do Estado? Que tipo de modelo ideal você coloca? Se é mais liberal, menos liberal, mais socialista, mais social-democrata? O que funcionaria mais para o Brasil, a seu ver? Funciona o experimento do welfare state, do estado de bem-estar social da Europa do Ocidente. Então, ali parece que se encontrou um ponto de equilíbrio importante, próximo do ótimo, entre a vitalidade da iniciativa privada, da propriedade privada dos fatores de produção, e um Estado capaz de controlar, não é, a tendência ao oligopólio, ao monopólio, à concentração de renda, a instabilidade e a injustiça e a violência. Então, são as manchas de maior equidade na vida da humanidade, são essas, especialmente os países nórdicos, embora ali nós não possamos pura e simplesmente copiar, porque eles se apropriaram ao longo da história de excedentes coloniais que extrapolaram completamente as possibilidades de um país como o Brasil. No Brasil, a experiência do trabalhismo já tem um êxito importante. Quando o Pasqualini sistematizou uma ideia, né, de um welfare state no Brasil, ele já resolveu essa parada. Por isso que o trabalhismo tem o antagonismo dos liberais e dos comunistas, sempre tiveram. O trabalhismo propõe uma iniciativa privada poderosa, mas propõe um Estado intervencionista capaz de extrair dessa dinâmica e dessa parceria os excedentes para financiar a superação da desigualdade e da miséria. Agora, deixa eu dizer, Adriles, não pode chamar a Venezuela de socialismo. Aquilo é uma experiência de caudilismo sul-americano igual a qualquer outro da história da Sul-América sofrida nossa. A Argentina está vivendo um momento grave das sequelas de um desastre que a perversão neoliberal produziu lá. E o tipo de atitude, eu já tinha dito lá atrás, eles não vão acertar a mão. Mas tem um controle estatal lá gigantesco, que é um princípio socialista, tanto na Venezuela, das estatizações de todos os meios de produção, quanto na Argentina. Isso em comum com o princípio socialista? Não existe isso, irmão querido, não existe isso, não existe isso. O que existe na Venezuela é que eles jamais foram capazes de se livrar da monocultura da extração do petróleo. E ela é estatal, muito corrupta, muito ineficiente, e quando o preço do petróleo bomba, a Venezuela sente um certo conforto. Quando o preço do petróleo despenca, ela entra em crise. Definitivamente não servem para o Brasil como modelo. O Brasil precisa resolver a questão da tecnologia, só o Estado, em parceria com a iniciativa privada, resolve. Tem que resolver o problema da educação, tem que resolver o problema da saúde, e só o Estado poderoso resolve isso. Ciro, a fuga de capitais no Brasil, Emílio, no ano e meio do Bolsonaro, é a maior da história. 150 bilhões de dólares foram embora do Brasil. E isso fez com que a nossa moeda se desvalorizasse quase 50%, ou seja, a população brasileira, e isso vai para os índices de preço mais cedo ou mais tarde. Então, desmontando a economia do Brasil. E não tem saída fora de um projeto nacional em que o Brasil vai ter muita dificuldade para se impor de novo no concerto das nações, porque agora, para eles, nós somos só uma grande fazenda e um grande buraco, né? Para queimar a Amazônia, queimar o Pantanal, produzir alimento barato e minério de ferro in natura e petróleo bruto. Mas esse debacle na economia tem um quê aí do isolacionismo meio radical que foi praticado aqui no Brasil. Eu queria que você daria um pouco de braço a torcer, que o Bolsonaro, ainda que tenha uma postura agressiva, incisiva e de alguma forma negacionista da gravidade da pandemia, ele não tinha uma certa razão quando queria preservar um pouco da economia, sendo que o isolamento, da maneira que foi feito, de maneira assodada, tem se mostrado, sobretudo quando a gente vê casos na Argentina, ficaram 6 meses fechados e agora o vírus está chegando agora, as pessoas começaram a morrer, sobretudo quando se vê o exemplo da Suécia, que é o 13º em mortes, e as outras estão distribuindo suas mortes para além, não fizeram quase nada, estão exatamente com uma economia ainda um pouco sustentável. O Bolsonaro não tinha certa razão em predicar uma espécie de isolamento mais vertical e uma circulação mais racional das pessoas, sem impor esse isolacionismo, sem método que foi imposto não só no Brasil, como no mundo inteiro, Ciro? Veja, Adriles, eu considero o Bolsonaro um boçal genocida.
Genocida. O elemento Bolsonaro. Genocida. E eu explico por quê. Se você tomar a América do Sul menos o Brasil, eles têm 10 milhões de habitantes a mais do que nós. Sim. Tem a mesma contradição de renda, se alguma coisa há melhor é para o Brasil, que é o mais rico de todos, o mesmo clima, mais frio para baixo, mais quente para cima, e todos eles juntos têm a metade das mortes no Brasil. Qual é a diferença? Jair Messias Bolsonaro. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Como fez o isolamento social radical, confinou ali, teve menos mortes do que o Ceará. Que é um Mas estado Bolsonaro que não tem 4% da comandou. população Ele não comandou brasileira. as atividades anti-pandemia. Quem comandou foram os governadores e prefeitos, graças à decisão do STF. Ele só patrocinou os hospitais. Quem fez essa ação no Supremo fui eu, Sim. em nome do PT e como advogado ativo que sou. E ele mente que só cachorro que acua a alma, esse Bolsonaro, porque a liminar do Supremo nunca dispensou a União Federal das suas responsabilidades. O que ela disse é o que está escrito na Constituição. A liminar do Supremo só diz o seguinte, que a saúde pública é responsabilidade concorrente do governo federal, dos estados e municípios. E o Bolsonaro queria, de cima para baixo, determinar as providências todas. Sim. Graças a essa providência do Supremo, os governadores fizeram em linha com a ciência. E é isso que eu quero dizer, irmão. Quando a gente tem essas perplexidades, quando a gente tem esses sustos, a gente tem que se guiar pelos especialistas, tem que se guiar pela ciência. Superstição, palpiteiro, Mas eles charlatão. erraram, Ciro. Erraram eventualmente. Suécia, querido. A ciência, Pronto, peraí, calma lá. Deixa A ciência se faz de um errou conjunto de brutalmente hipóteses testadas ao longo do tempo. Olha aqui, Não houve um pouquinho. tempo de fazer um tipo de experimento Olha, realmente social sim. em relação ao isolamento e deu errado em vários lugares do mundo. Na Europa, o único lugar que errou feio foi a Suécia, que foi o único que se negou a fazer o isolamento social. Não, a Itália fez o isolamento no começo, afrouxou antes do tempo que houve essa mesma pressão das atividades econômicas e nós vimos a tragédia do exército levando corpos sem a família ver. A Espanha fez a mesma bobagem. Os outros países, a Alemanha, não é? Enfim, mas a Nova Zelândia fez um isolamento radical, a China fez um isolamento. Agora vamos lá, a América do Norte não fez. Nova York fez e 85% das pessoas foram infectadas dentro de casa. Eis a questão. Fez depois do leite derramado. Deixa eu lhe dizer de novo, a ciência pode errar. Houve um tempo em que a ciência dizia que a Terra é plana. Houve um tempo que a ciência do dia dizia que a Terra era o centro do universo. Então eu não sou uma pessoa que tem paralisia mental. Perfeito. Eu apenas quero lhe dizer com muita humildade, especialmente governando, que eu já governei o Estado, já fui ministro, e quando eu não entendo do assunto, eu me cerco dos especialistas. Eu procuro iluminar minha ignorância com aquelas pessoas que entendem. O que é que faz o Bolsonaro? Tira os ministros da saúde e nomeia um general que nunca passou na porta de um hospital. Nunca passou na porta do hospital. E esse, por sua vez, ocupa com 23 militares e um veterinário o corpo técnico do Ministério da Saúde. Seu amigo José Serra foi um grande ministro da saúde, você não acha? Ele nunca foi médico. Deixa o Sami fazer um. O Serra foi governador. O Serra é um administrador. Vai olhar o corpo técnico de que o Serra se cercou. Sim. O Serra é um adversário meu, violento, mas o Serra foi ao Ministério levando seus dotes de administrador. Concordo. E ocupou a estrutura do Ministério da Saúde com gente de alta excelência. A política anti-AIDS, a política de genéricos que ele desdobrou, são políticas que especialistas produziram. Esse que está aí é um ignorante, rapaz. É um trupier, não entende porra nenhuma. Vamos ter clareza disso.